Olá pessoal, eu sou o Pedro Grandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Fim de ano, estamos em época de Natal. Dia 25 de dezembro, data oficial do Natal, será a próxima segunda-feira, sendo que hoje estamos publicando uma videoaula em homenagem ao Natal, a comemoração do nascimento de Cristo. Para tanto, nós vamos interpretar o conto Natal na Barca, da saudosa autora Lígia Fagundes Telles. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático, que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o único texto desse material didático é o conto Natal na Barca, de Lígia Fagundes Telles. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal para o texto. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Há algumas videoaulas atrás, nós abordamos o gênero textual conto. O conto é uma narrativa breve sobre uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. No caso desse conto, a narrativa ocorre no momento em que, em plena época de Natal, a narradora se encontra numa barca e encontra uma jovem professora de baixa renda com uma criança no colo. Nos 4 primeiros parágrafos do conto, a narradora parece estar satisfeita com a situação de solidão. Pode até ter vontade de falar com aquela jovem professora, mas pelo menos até então isso não aconteceu. Então, para começar, vamos recordar as 4 partes que compõem um conto. Segue um quadro. Um conto é composto por introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. A introdução é onde se dá uma ideia do momento inicial, com uma breve apresentação de espaço, tempo, personagens e enredo. No caso desse conto, a introdução é composta pelos 4 primeiros parágrafos. Primeiramente, vejam os 3 primeiros. Podemos sentir aí uma ambientação predominantemente, digamos assim, tenebrosa. Um ambiente de escuridão numa barca. Um silêncio estarrecedor. Uma solidão. Especialmente para a narradora, que diz estar se sentindo bem com a solidão. Além do mais, a narradora parece não querer conversar com ninguém. Uma situação que nós podemos supor que teria a ver com a realidade de vida dessa narradora, que nem se lembrava o motivo de se encontrar na barca. E o 4º parágrafo encerra a parte da introdução, finalmente confirmando se encontrar em época de Natal, apesar de que, pelo título, o leitor já sabe disso. Reparem que os trechos que nós estamos destacando agora parecem fazer uma oposição entre a atmosfera corrosiva do conto, em que todos parecem estar mortos dentro de uma barca, e o Natal, por sua vez, uma época de celebração da vida. Depois da introdução do conto, vem o desenvolvimento, onde se desenrolam os acontecimentos da história. No caso desse conto, o desenvolvimento começa no momento em que a narradora começa um diálogo com a jovem professora que se encontra na barca. Ao longo do conto, essa professora se mostra alguém que passou por muitos sofrimentos, como a perda do primeiro filho, o abandono pelo marido, a doença do bebê e por aí vai. Pouco depois de tudo isso ser revelado, nós encontramos esse diálogo que nós estamos vendo agora. Nesse momento nós percebemos que a professora tinha um diferencial em relação à narradora, a fé. Sobretudo parece que a narradora
pronunciou a palavra Deus num sentido irônico, como quem não acredita em nada, até duvida da fé. Se nós formos rever o parágrafo anterior a esse diálogo, veremos que a professora encarou sem revolta tudo que ela já tinha vivido. Por aí nós podemos ver que a narradora parece ser uma pessoa tão revoltada que nem acreditou que pudesse existir alguém como aquela jovem, tão sofrida, mas sem nenhuma revolta. Qual era a explicação para isso? A fé que essa jovem professora tinha, seu verdadeiro diferencial em relação à narradora. Depois disso, a professora narra a experiência que ela teve com a morte do primeiro filho, em que num sonho ela reencontrava esse filho, vendo-o brincar com o menino Jesus no Jardim do Paraíso. E depois dessa narrativa, o conto chegou em seu clímax, ou seja, o momento de maior tensão na história. A narradora afirma que o menino estava morto. Era isso que ela acreditava, e por acreditar nisso, ela não quis presenciar o momento em que a jovem professora descobrisse isso. Pouco depois temos o desfecho, ou seja, o momento em que se apresenta o resultado de tudo que ocorreu no clímax. E temos uma surpresa: o menino estava vivo. E é claro que seria natural que a narradora tivesse uma transformação no que descobrisse isso. Uma transformação que veio a ser descrita no último parágrafo do conto. Só então a narradora consegue imaginar aquele rio como seria de manhã, verde e quente. Ela mesma que antes estranhara o quanto o rio estava gelado. Então a narradora teve aí uma mudança de perspectiva. A partir de então, a narradora parece voltar a acreditar na vida, por ter conhecido uma pessoa que, apesar de ter passado por tanto sofrimento, não encarou nada disso com revolta e aparentemente chegou a fazer seu filho renascer. Bem, agora vamos acrescentar uma coisa. Parece ser claro que não foi à toa que esse conto foi ambientado no momento de Natal, o momento em que se está celebrando o nascimento de Cristo, que veio a ser também o momento em que se descobriu que aquela criança estava viva, ao contrário do que a narradora havia dito. E nós aqui do canal Português Papo Cabeça desejamos a todos vocês um Feliz Natal. Vocês que nos acompanham no nosso canal, desejamos para todos vocês que estão nos assistindo agora. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulado. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito.
pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula. Um Feliz Natal!